Olá amigos do Rio Mafra Mix, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Unimed. E hoje eu recebo a psicóloga Débora Cacias Pereira, que vai falar um pouquinho para a gente do autismo, referente ao Dia Mundial da Conscientização, do autismo, que foi lembrado agora no último dia 2 de abril. Seja muito bem-vinda, doutora, prazer recebê-la aqui, para a gente falar de um tema importante, de uma lembrança tão importante quanto essa. Isso mesmo, o autismo, hoje ele tem essa data instituída pela ONU em 2007, por ser tão importante, ser um transtorno tão específico, ele engloba vários sintomas, vários níveis, vários graus do autismo. E ele precisa ser lembrado porque muitas pessoas adultas, que não foi diagnosticado quando era criança, estão agora sendo diagnosticados e se identificando com os aspectos, como que se apresenta. E para a gente perceber e olhar as crianças também, que algumas crianças já nascem com pautas autísticas e outras vão desenvolver a partir de 2 anos, Então essa é a importância dessa conscientização e a aceitação que a gente precisa ter na nossa sociedade também. Para as pessoas entenderem, muitas pessoas ainda não sabem o que é o autismo. O autismo ele é caracterizado por uma dificuldade que a pessoa, ou a criança, bebê, vai ter de socialização, na comunicação verbal ou não verbal. Ela pode ser, a criança não conseguir se adaptar a uma socialização, não ter um contato visual, não manter o contato visual com a mãe, desde bebê, a mãe já percebe na amamentação que o bebê não se aconchega nela, não tem o toque, ela às vezes prefere ficar ali encostadinha numa almofada mamando em vez de ficar no colo. Então tem vários aspectos que a gente vai percebendo desde bebê, e tanto na vida adulta, que a gente percebe às vezes uma criança que tinha uma dificuldade de relacionamento, de socialização, se sentia estranha no meio de um grupo, não tinha muitos amigos. Então isso tudo pode ser um autismo, que vai ser talvez diagnosticado mais para frente na vida adulta dela. E como diagnosticar o autismo? O diagnóstico ele não é tão simples, muito fácil de fazer, porque ele precisa de uma equipe multidisciplinar, com um médico, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um psicólogo para fazer avaliação, um TO, uma fono, e essa equipe vai ver, porque não existe um exame de sangue ou um exame de imagem que vai caracterizar o autismo, ela é pelo comportamento. Então, o contato com a família, é uma entrevista muito bem feita com a família para saber como que é essa criança em casa, como que é na escola. A escola é fundamental também, porque a gente percebe muitos comportamentos na escola, que é na socialização com o outro, na relação com o outro que a gente vai percebendo. Então, esse diagnóstico ele vai ser essa avaliação, essa observação. Talvez, às vezes demora bastante tempo para fechar, às vezes tem... Porque o autismo ele tem leve, moderado e o severo. Então, tem crianças que você acaba passando despercebido e vai perceber mais tarde, só quando quando tá maior. Mas tem crianças que você já percebe desde bebê, porque é mais acentuado, as características dela, dessa síndrome, do transtorno do autismo. E qual a importância dessa intervenção, desse diagnóstico? A importância é porque, quando você entende o que acontece com aquela criança ou com aquele adulto, aquele colega de trabalho, que ele é diferente, que ele não consegue socializar, ele não entende, às vezes, uma brincadeira, como esses ditados populares, mamão com açúcar, ele não entende que isso é uma coisa fácil, ele acha que é um mamão com açúcar, ele não tem ele não consegue entender quando não é algo concreto. Então, a importância é para você entender, aceitar e perceber que a diferença dele faz parte, Ele não é porque ele quer ser assim ou porque ele, enfim, é porque faz parte da pessoa dele, da natureza dele, ser dessa forma. E quando é criança, porque vai ser diferente na escola, vai ter um aprendizado diferente em casa, vai ter alguns comportamentos eles podem ter algumas manias, alguns movimentos estereotipados que a gente acha estranho, esquisito. Para eles é normal, A gente vai entendendo por que ele faz isso, como que ele faz.
e tudo isso faz parte dele. Então, o que é importante no diagnóstico é o tratamento precoce, né? Você já vai identificando qual a dificuldade, o que ela precisa ser reabilitada para ir preenchendo essas lacunas, para mais tarde, no desenvolvimento dela, que isso não seja tão afetado, né? Por isso que é importante estar sempre acompanhando, observar desde bebê se tem alguma coisa diferente, porque a gente acaba comparando, né? O filho da minha irmã, da minha prima, o meu não faz isso, o dela faz isso. Então, se eu perceber alguma coisa diferente, eu já posso procurar o pediatra que já faz o acompanhamento e procurar outros profissionais, porque quanto antes a gente ir atrás, né, para estimulação, para intervenção, é melhor para o resultado para frente. E como que funciona esse tratamento? Vai depender, porque assim, que nem eu falei, né, tem o grau do autismo, né, o leve, o moderado e o severo. Então tudo vai depender de como que a criança responde, ou o adulto, né, como que ela vai responder aos estímulos, se ela tem esse contato visual, se ela interage, né, o quanto ela interage. Porque tem autista que não tem dificuldade de aprendizagem, que conversa, que fala, só tem alguns comportamentos assim que a gente percebe de dificuldade no contato assim visual, mas ela conversa, entende? Então tudo isso vai depender do grau do autismo e essa intervenção, né, da necessidade que ele vai ter. Se ele tem uma necessidade maior de uma ajuda, na escola, em casa, a intervenção vai ser, né, mais adaptada, adequada a essa pessoa, né? Não tem como essa intervenção é feita de acordo com a característica de cada criança, de cada adulto autista. Tá certo. E como que paciente, família e sociedade podem buscar informações e lidar, né, com o autismo? A informação é importante, porque a gente já sabe, já vai conseguir caracterizar, né? A gente busca lá o que diz o autismo e a gente vai adaptar, né? Percebendo o que é o meu filho, o meu sobrinho, como que vai ter. E quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe, mais fácil de a gente ajudar e adaptar o que precisa para essa criança, para esse adulto, enfim. A gente saber, entender e respeitar é o principal, né? Porque a gente tem que entender que cada pessoa é única, mas com a característica de um transtorno do autismo, ela vai ter umas características diferentes de outras pessoas. E a gente vai conseguir entender e respeitar o que acontece com ela, por que ela é assim, por que ela reage dessa forma, né? Então, essa é importante. E a família está sempre atenta, porque o profissional vai atender essa criança 1 a 2 vezes na semana no máximo, né, 1 a 2 horas na semana, mas ela está em casa o dia inteiro, ela está com a família o dia todo. Então a família, quanto mais a família soubesse comunicar para os outros, né, falar para as pessoas mais próximas por que meu filho é assim, por que ele precisa dessa ajuda, daquela, porque para ser respeitado e entender que não é só porque ela não quer, é porque precisa realmente, né? Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas suas informações, né? Agradeço mais uma vez a sua presença, sempre uma aula tê-la aqui conosco e trazendo também informações que são rotineiras e são importantes no nosso dia a dia. Obrigada, né? Agradeço pelo convite para estar aqui novamente e deixo o recado para as pessoas que estão assistindo. Se você perceber alguma diferença, alguma dificuldade, algo que precisa ser avaliado, que precisa ter um olhar diferenciado, né? Pode nos procurar lá na Clínica Psicológica Consciência, que a gente está de portas abertas para receber e para estar, né, auxiliando nesse caminho aqui do diagnóstico ou de uma estimulação, né, que seria o que uma criança vai precisar. Obrigada. Tá certo, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um Momento Unimed.